que odiamos. Ferramentas e táticas. Vamos lá. Jelani, tomada 2, rodando. Todos os humanos possuem a capacidade de odiar. Mas o que nos provocaria sentimentos de ódio ou nos levaria a cometer atos de violência? Eu quero entender os instrumentos que incitam, amplificam e espalham o ódio. Como historiador e jornalista, eu estou sempre pensando em como o passado influencia o presente. Tenho uma ideia que deveríamos escrever sobre as coisas que nos causam raiva. E foi assim que me vi escrevendo tanto sobre intolerância, fanatismo, ódio, injustiça e discriminação. E como nós temos maltratado os outros seres humanos. Eu tenho a impressão de que existem instrumentos que tornam mais fácil para que as pessoas se comportem de forma desumana, com ódio e com violência em relação a outros seres humanos. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui e eu quero Saia daqui! Existem líderes carismáticos que podem usar instrumentos e táticas para convencer as pessoas a fazerem coisas contrárias a como elas teriam agido sob outras circunstâncias. Eles trazem drogas, cometem crimes, são estupradores. Por que odeia a gente? Porque são mexicanos. Porque a gente é mexicano? É. A gente vive aqui honestamente. Tá, estupradores. Estupradores? E animais. E também não podemos esquecer que tem a mídia, que nos mostra uma visão tendenciosa e propagandística do mundo. O Trump não deixará imigrantes ilegais virem assassinar as nossas mulheres. Isso acontece sempre. Infelizmente, as pessoas são assassinadas o tempo todo pelos ilegais. Donald Trump está transformando esta nação na Alemanha nazista. Houve um tempo em que a gente pensou que o papel da mídia deveria ser o de um informador neutro de fatos. Mas isso mudou. Nós temos visto a nossa mídia se tornar mais partidarizada e polarizada. Seja de um lado ou do outro. Posições extremas se tornaram norma. Rumores e teorias da conspiração reforçam as nossas divisões e alimentam os nossos medos mais profundos. Quantos norte-americanos irão morrer ou serão mutilados em nome do politicamente correto? Mas por que nós temos um governo? A sua principal função é nos proteger de bandidos estrangeiros e domésticos. Esse é o cara mais profundamente racista que já vimos se pronunciando, com exceção talvez dos grandes líderes da Ku Klux Klan e dos neonazistas e tal. E ele é o presidente. O poder da propaganda é insidioso. Ela não só afeta como pensamos, ela pode nos levar à ação também. Um dos exemplos mais claros na história recente foi o que aconteceu no genocídio de Ruanda. Em abril de 1994, uma tragédia inimaginável começou a se desenrolar. Milicianos hutus, brandindo machadinhas, atacaram os tutsis, assassinando milhares de homens, mulheres e crianças. Como é que alguém deixa de ser o seu vizinho para se transformar em alguém que se acha na obrigação de te matar? Em Ruanda, a gente não imaginou que chegaria ao nível de matar quase 1 milhão de pessoas em 1994. Nós vimos como a propaganda foi usada efetivamente aqui como um caminho para o genocídio. A propaganda mata. Como acontece com frequência, a propaganda acirrou divisões tribais que vinham sendo manipuladas há muitos anos. Muito tempo atrás, no período colonial, os belgas vieram aqui e descobriram que Ruanda era uma sociedade muito unida. Então, eles tinham que nos dividir. Para isso, eles criaram cartões de identidade em que estava marcado claramente se você era Tutsi, Hutu ou Twa.
E o critério era muito simples. Se você tivesse mais de 10 vacas, você era Tutsi. E se você tivesse menos de 10 vacas, você era um agricultor, um Hutu, e permaneceria assim por várias gerações. E aí a gente começou a se ver como diferentes. Então, isso criou uma tensão entre os Hutus e os Tutsis. Por meses, os Hutus no governo criaram uma campanha de ódio contra a minoria Tutsi. Devemos mostrar o poder dos Hutus, mandando reforços para Burundi. Poder Hutu! Poder! 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 A propaganda teve uma grande participação no genocídio. Principalmente na propaganda anti-Tutsi. Nesta aqui tem um médico e um paciente. E o paciente está dizendo, eu estou doente, doutor. E o médico pergunta, qual é a sua doença? E a resposta foi, os Tutsis, os Tutsis, os Tutsis. Eles são como um vírus na sociedade, um vírus para as pessoas. Então, era preciso ir ao médico para que encontrasse um remédio contra os Tutsis no país. Pois essas pessoas eram um perigo para nós. Havia jornais como o Kangura espalhando essas mensagens de ódio. O Kangura foi fundado por gente que trabalhava no governo. Então ele canalizava a narrativa que os políticos não podiam falar. E era barato. Todos que trabalhavam podiam comprar jornal. E tinha a rádio RTLM, que espalhava o ódio. Atenção, baratas que nos escutam. Ruanda pertence àqueles que realmente a defendem. Em 1994, eles aumentaram o alcance dessa rádio para que aqueles que não sabiam ler, os analfabetos, pudessem ouvir. E eles encontraram várias formas diferentes de desumanizar os Tutsis neste país, chamando-os de cobras, chamando-os de baratas. Assim, os Tutsis não eram vistos como humanos. De forma que matar um Tutsi não era um pecado, não era uma coisa ruim. Eles diziam, se descobrirmos que está escondendo um Tutsi, será morto. E havia ganhos econômicos. Eles diziam, se você matar alguém, pode pegar a terra. E quanto mais gente você matar, mais rico vai ser. Você pode até estuprar as mulheres. O estupro era usado como arma. Nosso exército e nossos jovens estão matando as baratas. E elas estão morrendo. Elas estão morrendo como formigas patéticas. Na verdade, a gente não estava fazendo jornalismo na época, no sentido da palavra. Mas ninguém pode mentir e dizer que tenha sido forçado a fazer isso. Ah, não. Eu disse coisas que desencadearam os assassinatos de muitas pessoas. Eu disse, se você não parar esse carro, as pessoas dentro desse carro irão te matar. O carro foi parado e todo mundo dentro dele foi assassinado na hora, sem dó nem piedade. Eu incitei que as pessoas fizessem o mal, levantando-se uns contra os outros e matando. A Valérie Bemeriti me contou como ela foi doutrinada, desde bem pequena, pelos seus pais. Eles diziam que os Tutsis não eram humanos, que eles eram maus. Eles eram cruéis, eles eram brutais, eles matavam crianças. Vocês vão se tornar escravos dos Tutsis. Eu cresci ouvindo essa ideologia aí. Eu achava que a gente tinha que lutar contra o inimigo a todo custo. A gente tinha que se proteger e proteger os que acreditavam na nossa causa, senão iriam nos matar. Então eles instilaram o medo nas mentes da população Hutu, dizendo que mesmo um Hutu
que simpatizasse com um Tutsi estava contribuindo para a queda dos Hutus. Eu lembro que a minha mãe me disse para sair de casa e pedir ajuda ao meu vizinho. E aí ela me falou, Fred, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E ela disse, se você sobreviver, seja homem. Essa foi a última vez que a vi. Aí ela foi embora. E no dia seguinte, no dia 14 de abril, eles foram todos mortos. Ruanda não foi o único lugar em que a propaganda teve um papel em incitar o assassinato em massa. A propaganda tem sido usada em toda a história, inclusive na Alemanha nazista. Sempre que os ratos emergem, eles trazem morte. Eles representam um elemento de infestação subterrânea insidiosa, assim como os judeus para a humanidade. Mas como a propaganda consegue convencer as pessoas a abandonarem os seus princípios e cometerem atos violentos? Vamos começar. Aproxima para mim. Tomada 1, rodando. A propaganda pode ser um instrumento poderoso e sutil. Mas como é que ela funciona? Como é que ela muda a forma como pensamos? Qual a sua influência para que vejamos outros grupos como diferentes de nós, a ponto de lhes tirarmos a humanidade? Há vários motivos para pensar que a desumanização teria exercido um papel importante no genocídio de Ruanda. A ideia de que os Tutsis eram retratados como baratas, parte do que essa imagem faz é trazer à mente o que nós fazemos com as baratas. Nós exterminamos as baratas. Quando pensamos no que significa ser humano, nos vemos como especiais. Quando nos comparamos aos outros animais em geral, nós temos uma tendência a nos ver como tendo capacidades mentais mais complexas. Então, quando tiramos a humanidade de outro grupo, o que fazemos é ignorar ou simplesmente negar que eles tenham as mesmas faculdades mentais, assim como a capacidade de ter sentimentos como a dor. O que dizemos essencialmente é que, além de não serem como nós, eles seriam inferiores. Outras vezes, essa desumanização pode ser mais intencional, fomentando o medo do grupo que está sendo desumanizado. Eles são caracterizados fora das fronteiras morais que outro grupo geralmente segue. Eles são vistos como uma ameaça significativa à sociedade em questão. Então, as agressões contra eles se tornam aceitáveis, até mesmo o assassinato. Até cometer genocídio contra eles. Como essa propaganda desumanizadora nos convence a ignorar nossos valores morais e nossas percepções? Não é de uma hora para outra. Trata-se de um processo gradual e insidioso que muda a forma como vemos os outros. A ciência não consegue dizer exatamente como essas influências trabalham nos nossos cérebros, mas nós estamos tentando compreender isso melhor. Alguns trabalhos sugerem que a desumanização pode desligar parte do nosso cérebro que nos permitem pensar nas outras pessoas e ter empatia por elas. Normalmente, quando pensamos em outros grupos e temos empatias por eles, ou os vemos essencialmente como iguais, usamos uma parte do cérebro chamada de córtex medial pré-frontal, que é responsável pela nossa cognição social. E essa atividade cerebral é visível aos pesquisadores. Mas quando os sujeitos estão pensando sobre grupos que são desumanizados, os pesquisadores desses estudos veem menos atividade nessa região. E isso sugere que não pensamos nesses grupos que estão desumanizados da mesma forma que pensamos nas outras pessoas.
Um tipo de desumanização que temos estudado mais recentemente no laboratório é uma forma particularmente gritante de desumanização. E a forma como pedimos que os participantes completem a escala é essencialmente mostrando a eles essa imagem, que indica o quão evoluído eles consideram que um membro médio de determinado grupo seja. E depois pedimos para eles darem uma nota de 0 a 100, baseada nisso. E o que vemos aqui é uma amostragem de 342 norte-americanos. Como a maioria dos grupos faria, os norte-americanos, na média, se deram uma nota próxima a 100 e se consideraram completamente humanos na escala de ascensão. Mas, quando vemos a classificação que eles dão aos imigrantes mexicanos na mesma escala, vemos que a nota dada aos imigrantes mexicanos fica em torno de apenas 75%. Aqui temos uma série de amostragens sobre as percepções dos muçulmanos pelos europeus. Nós vemos que eles classificam os muçulmanos mais ou menos em 60. E o que descobrimos é que quanto menor a nota que dão aos muçulmanos, maior a probabilidade deles verem os muçulmanos como bárbaros, como selvagens, como desprovidos de uma série de qualidades que nós consideramos essenciais para a humanidade. A desumanização teve um papel importante na exploração dos povos indígenas nos Estados Unidos. E também na escravidão dos afro-americanos. Na criação de campos de concentração para japoneses na época da Segunda Guerra Mundial. E até mesmo hoje. Eles não são gente, são animais. Propaganda de desumanização funciona amplificando nossos medos e ódios. E, na era da internet, somos bombardeados por tanta informação que está cada vez mais difícil do que nunca saber o que é verdade e o que é mentira. O suspeito conta como ele veio a se tornar racista através de fóruns online. Pontos de vista que não seriam tolerados na sociedade encontram grupos de discussão na internet. E pessoas com pensamentos semelhantes que teriam sido separadas pela geografia estão agora a apenas poucos cliques de distância uns dos outros. No dia 17 de junho de 2015, Dylan Roof, um homem branco de 21 anos da Carolina do Sul, entrou numa igreja metodista afro-americana em Charleston. A suspeita de crime de ódio no massacre em massa que ocorreu numa igreja metodista afro-americana histórica em Charleston. A igreja estava tendo o seu estudo bíblico semanal e o Roof entrou no estudo bíblico. Orou com eles e aí atirou em 9 membros que era da congregação. Ele é alguém que parecia ser partidário da confederação. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Porque... você sabe, os negros estão matando o povo branco todos os dias nas ruas. Eles estupram 100 mulheres brancas por dia. E o que interessa é que o que eu fiz não é nada comparado com o que eles fazem com as pessoas brancas todos os dias. Uma das coisas interessantes é que houve um grande interesse público em saber como ele teria se tornado um radical e também o que poderia tê-lo levado a essas ações. Você espera que outros te imitem? Eu acho que seria ótimo. Se alguém atira nas pessoas, isso provoca uma agitação. Como assim? Agitar as tensões raciais. Para piorá-las? Isso. Há quanto tempo pensa assim? A primeira coisa que eu diria que o que me fez acordar foi o caso do Trayvon Martin. Eu ficava ouvindo sobre o garoto, saca? E aí um dia eu decidi procurar o nome dele na internet, dar uma busca no Google e vi uma foto. A gente quer saber, tem mais alguém envolvido? Teve alguém que incentivou você para que trilhasse esse caminho ou foi só da sua cabeça? Foi tudo só na internet, saca? Toda a informação tá lá pra gente. A Safia Noble escreveu um livro fascinante chamado Algoritmos de Opressão. Essas são imagens que foram tiradas do livro. Eu pedi para ela me explicar como os grupos de ódio e intolerância crescem na internet. E como o Dylan Roof, quando começou a procurar sobre crimes de negros contra brancos, encontrou os resultados específicos e também incorretos que ele disse que o levaram a acreditar que deveria cometer o ato de violência que cometeu. Um
incidente em particular que você relata no livro, no caso do Dylann Roof, é como pode existir uma relação entre a compreensão dele sobre a raça com o que está acontecendo na internet. É isso. Ele disse como estava acompanhando a cobertura de mídia sobre o caso do Trayvon Martin e do George Zimmerman. Uhum. E ele fez uma busca com as palavras-chave crimes de negros contra brancos. E ele foi encaminhado a uma série de sites que, na verdade, pareciam ser sites com informações confiáveis. Mas o que ele encontrou foi Conselho de Cidadãos Conservadores, que aparece em primeiro lugar na pesquisa. Só que esse site é o que os estudiosos chamam de site com cloaking. E esses sites são aqueles que parecem trazer informações confiáveis, mas ao examinarmos melhor, era apenas um site de propaganda da supremacia branca, sabe? Do poder branco. O site não mostrava, por exemplo, as estatísticas do FBI que mostram que os crimes violentos são um fenômeno intrarracial. Isso É mais frequente as pessoas serem mortas por membros do mesmo grupo. Exatamente. Tá, agora, por que esses sites aparecem primeiro? O Google é uma plataforma de anúncios. Você pode pagar para passar na frente de outras companhias, otimizando certas palavras de busca em relação ao seu conteúdo. Quer dizer que as pessoas estão em uma plataforma de anúncios acreditando que estão numa espécie de biblioteca, é isso? Isso. O desafio é que as ferramentas de busca realmente possuem um lugar de muita autoridade na nossa cultura. O que acontece é que ao entrar numa plataforma de busca para tentar descobrir a previsão do tempo, uma coisa banal, ela nos dá uma resposta que realmente costuma ser a correta. E então isso reforça a nossa confiança de que se olharmos alguma coisa mais complexa, como crimes interraciais, a resposta também seria correta, também seria uma coisa bem precisa. E então agora nós temos uma espécie de guerrilha que tem ocorrido dentro das nossas redes de informações que leva à desinformação e a propaganda, fomentando assim o ódio. E o Dylann Roof disse que ele descobriu sobre todos esses terríveis assassinatos traiçoeiros de brancos por pessoas negras e que a mídia estaria escondendo isso. E com isso, o Dylann Roof acabou se radicalizando. Há uma falsa narrativa nesses sites de supremacia branca de que os brancos, não os negros, seriam as principais vítimas de opressão nos Estados Unidos. E que geralmente estão sob alguma forma de perigo. E que todas essas coisas seriam consequências do comportamento dos negros. Nunca foi tão fácil informar as pessoas. E nunca foi tão fácil desinformar as pessoas. As plataformas da internet que funcionam à base de algoritmos, como o Google, não criam o ódio. Mas elas ajudam o ódio a se espalhar mais rápida e eficientemente do que seria de outro jeito. Através dessas plataformas online, qualquer grupo ou indivíduo que queira fomentar ódio e medo pode se utilizar de uma série de ferramentas, inclusive linguagens codificadas, imagens e símbolos. Você é o Dylann Roof? Sou sim. Como se considera? Culpado. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção ao observar o julgamento foi que todo mundo parecia estar pensando na mesma pergunta, que era de como alguém poderia ter feito isso. Havia essa ideia de que o Roof era uma aberração. E, no meu artigo, eu voltei ao assunto e escrevi: ele não apareceu do nada, ele é parte de uma longa tradição. A Shani Gilchrist é colunista do Charleston City Paper. Ela morava a meio quarteirão da Igreja Metodista Afro-Americana durante o julgamento. E era óbvio que havia muito mais nessa história do que um único indivíduo tomado pelo ódio. Bom, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta. Como foi para você estar lá no julgamento, tão perto do Dylann Roof? Como é que foi isso? Nossa, eu nunca me habituei com isso. Eu não tinha como separar a Shani jornalista da Shani mulher negra da Carolina do Sul. Tá, e o que você acha da fixação do Dylann Roof com os símbolos da Confederação? A bandeira confederada foi usada pelo Roof para justificar a sua ação. Porque as pessoas estão procurando algo a se agarrar. E elas não sabem para onde se voltar. E o ódio extremo, a ignorância extrema, somente são justificados por símbolos. As coisas tangíveis não irão justificar esse nível de ódio. Então, depois dos assassinatos,
As pessoas quiseram se livrar desse símbolo. Essa bandeira se tornou o foco da atenção dos norte-americanos. Há um grande movimento para que a bandeira seja retirada, pois ela é vista como um símbolo de racismo e da defesa da escravatura. O que a maioria das pessoas não sabe é que a bandeira confederada não está hasteada no Capitólio do Estado há tanto tempo. Na década de 60, como uma resposta ao movimento dos direitos civis, o governo acabou se utilizando do simbolismo da bandeira confederada e começou a hasteá-la nos capitólios dos estados a fim de simbolizar a resistência da superioridade branca no sul. Bom, uma das coisas que eu acho mais surpreendente sobre os símbolos confederados é que, normalmente, é o lado que ganha a guerra que ganha monumentos. Mas, nesse caso, é o oposto. Havia uma ideia de que a confederação teria defendido o orgulho sulista, que a escravatura não teria uma conexão significativa com a confederação, a fim de criar uma versão palatável da história sulista. O James Bessinger é um membro do Partido Secessionista da Carolina do Sul. Eu estava bastante curioso para saber o que alguém poderia dizer em defesa da causa confederada. O que a bandeira confederada significa para ele. Escuta, qual é o significado desse monumento? Para mim, ele representa os 260 mil homens e mulheres sulistas que deram as suas vidas em defesa do Estado contra o que eles viram como uma invasão estrangeira. O que você acha do argumento de que o monumento está comemorando um lado ruim da história norte-americana e que ele inflige dor aos afro-americanos que são obrigados a ver exaltado em terreno público a bandeira de um regime escravocrata? Na guerra entre os estados, o Norte ganhou. Então, o Norte que comandou a narrativa desde então. Mas no Sul, a situação era diferente depois da guerra, porque os sulistas voltaram para casa e as suas cidades tinham desaparecido. Então, a gente não espera que as pessoas de fora do Sul vejam os monumentos, a bandeira e a história confederada do jeito que nós vemos, porque elas não são gente daqui, não dá. Elas não têm a mesma história que nós. Tá, mas 40% dos sulistas são negros. E essa bandeira não representa a história deles. A gente pode escolher ver a Guerra Civil como um embate político, ou a gente pode ver ela sobre o ponto de vista dos soldados, que é como eu vejo. Você nunca vai me convencer de que os agricultores pobres de Bamberg, na Carolina do Sul, foram à guerra só para que os donos ricos dos latifúndios mantivessem os seus escravos. Eles arriscaram as suas vidas porque eles estavam lutando pelos seus lares. As bandeiras podem ter significados diferentes. Tá, mas a bandeira confederada, ela foi criada por pessoas que disseram durante a Guerra de Secessão que estavam fazendo isso para preservar a escravatura. A bandeira não era uma bandeira política, não era a bandeira do governo federal da Confederação, era a bandeira dos soldados. Olha, na conversa que eu tive com o James Bessinger, a gente não concordou em muita coisa. Aliás, para ser sincero, a única coisa com que ambos concordamos é o fato de que as pessoas podem ver os símbolos de formas diferentes. A bandeira confederada será retirada da Assembleia Legislativa da Carolina do Sul. Como consequência do massacre da Igreja Metodista Afro-Americana, a Carolina do Sul finalmente percebeu que a bandeira confederada não era simplesmente um símbolo da herança sulista, mas um símbolo de um movimento político dedicado a destruir os Estados Unidos e manter a escravatura. Eu sei que a minha mãe está sorrindo lá do céu com as outras vítimas. É um dia importante, é histórico. Algo bom acabou vindo disso tudo. Nós estamos cercados de símbolos. Eles são parte da nossa linguagem visual. Uma forma de expressar mensagens importantes, rápida e eficientemente. Mas o que acontece quando esses símbolos expressam ideias obscuras e transmitem mensagens mais perigosas? É óbvio que eu não consigo ler a mente do Dylan. Eu não sei quais foram as suas motivações. Mas o que eu sei é que esse símbolo de ódio teve muito a ver com o que ele fez. Os símbolos de ódio são peças iconográficas que significam que os membros de um determinado grupo têm coisas em comum e, ao mesmo tempo, sinalizam aos outros grupos que eles estão fora. Outra coisa que eles fazem é desumanizar, depreciar. Há um elemento de poder em que um dos grupos é visto como não tendo valor. Imagens inócuas podem vir a significar ódio através de um consenso social. Há alguns exemplos das redes sociais que me vêm à mente. Um é o símbolo do OK e o emoji associado a ele. Há uma interpretação dele em que há um W e um P para White Power, poder branco.
Outro exemplo é o sapo Pepe. As pessoas o usavam em muitos sites para expressar várias emoções diferentes. Mas aí começaram a usar o Pepe maciçamente numa iconografia antissemita, anti-LGBT, associado a discursos de ódio. Então, devido à força do uso, as mensagens com o Pepe começaram a mudar. Mas a mídia tradicional também reforçou esse uso ao chamar a atenção sobre ele. Donald Trump Jr. pôs essa imagem do Pepe no seu Instagram. E para aqueles que não sabem, o Pepe é um símbolo do nacionalismo branco. E pronto. A Liga Antidifamação declarou o Pepe como um símbolo de ódio. Existe uma espécie de humor na internet em que não podemos dizer ao certo se alguém está falando a sério ou não. A ironia ganhou muito espaço e, após postar uma mensagem, a gente pode dizer, hahaha, foi só brincadeira, eu não falei sério. Então, sempre existe uma maneira de esconder a nossa verdadeira intenção. E em se tratando de memes com simbologia racista e as frases desumanizadoras em que utilizam o Pepe, acaba que o ódio pode ser disseminado rapidamente em qualquer lugar. Quando garotos como o Dylan Roof entram na internet e encontram esses fóruns e começam a se integrar nas conversas e com as simbologias associadas a essas conversas, eles não só sentem uma sensação de superioridade sobre outro grupo de pessoas, eles também atingem uma sensação de inclusão num grupo de pessoas. E isso pode ser muito perigoso. E a mensagem desses símbolos pode ser muito, muito, muito forte. As palavras e os símbolos podem nos levar a reagir sem pensar e mexer com nossas ansiedades e medos mais profundos. A maior parte da mídia privada encontra-se nas mãos de empresários aliados ao primeiro-ministro e ao partido dele. Mas o que acontece quando essas ferramentas poderosas estão nas mãos de um líder político que pode usá-las em toda uma nação? Já está rodando, vamos começar. A propaganda pode se espalhar na internet rápida e efetivamente. Mas os líderes com uma agenda sempre encontram uma forma de manipular os seus seguidores. Então essa é a história de George Wallace, governador do Alabama e candidato à presidência em 1968, e de como ele perdeu a sua primeira eleição para governador. Wallace, que antes tinha se mostrado razoavelmente moderado em questões de raça, teria dito após perder as eleições que ele não seria, abre aspas, outra vez. Segregação agora, segregação amanhã e segregação sempre. Ele sabia que seria proveitoso apelar para os temores e antagonismos primais das pessoas e que ele realmente conseguiria se beneficiar politicamente com esse tipo de medo. Eles estão promovendo uma invasão à Europa. Uma invasão que pretende trocar os moradores europeus que estão aqui, historicamente, por gente do mundo não ocidental. A estratégia dos demagogos sempre é encontrar um inimigo e depois se lançar como alguém disposto a proteger o povo desse inimigo. Tem muita escória marroquina na Holanda que deixa as ruas inseguras. Não temos ideia de quem é essa gente, de onde eles vêm. É como um cavalo de Troia. Cuidado com o que vai acontecer, não vai ser legal. Esses políticos costumam promover um cenário de pesadelo, com hordas de invasores estrangeiros, para instalar o ódio e o temor. Simplesmente ignoram a complexidade da crise mundial dos refugiados. Os fatos não os convencem de nada. O maior perigo são os milhões de imigrantes que nos ameaçam do sul. Se eles começarem a vir para cá, nosso crescimento econômico terá sido em vão. Quando Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, se candidatou à reeleição em abril de 2018, o apoio ao seu partido parecia estar diminuindo.
No que muitos viram como uma estratégia cínica de ganhar votos, ele começou a promover a xenofobia com uma retórica extremista e todo um arsenal de técnicas de propaganda. O governo atual, ele está tentando ganhar as eleições. E eles têm uma única mensagem. Este partido mantém os imigrantes fora. 10 milhões de pessoas querem vir da África para a Europa. Nós implementamos um controle de fronteira bem moderno. Eu mesmo fui checar, mas essa onda só foi acalmada temporariamente. Ela irá intensificar de novo. Mas os problemas causados pela imigração não são reais. Houve um artigo sobre quantos refugiados nós recebemos em março. Era tipo 5 pessoas, se eu não me engano. Ninguém quer vir para a Hungria, caso encerrado. Nós iremos decidir sobre o destino da Hungria. Nessa eleição, não são só os 4 próximos anos que estão em jogo. A principal mensagem de agora é de medo. Vote em nós para proteger a Europa, para proteger a herança húngara, proteger os costumes húngaros, proteger as mulheres húngaras. É uma enorme fábrica de ódio contra tudo que não seja húngaro. Então, eu cresci nos anos 90 e na minha geração a gente foi criado com a liberdade de poder ser qualquer coisa. Então eu cresci sem o socialismo. E nos últimos 8 anos eu pude visualizar como era viver na época socialista, quando não havia imprensa livre, quando as opiniões da oposição eram reprimidas. Eu acho que os últimos anos foram um grande retrocesso para a Hungria. Bom, o meu artigo é sobre esta entrevista feita com o primeiro-ministro Viktor Orbán. E aí, como você pode ver, aqui é a primeira página. E tem essa propaganda enorme de vote no Fidesz. A maioria das rádios está nas mãos do Fidesz. O segundo maior programa de TV está nas mãos do Fidesz. A maioria dos jornais impressos está nas mãos dele. Esta é uma postagem no Facebook de uma das plataformas de mídia do Fidesz. E tem 4 pessoas atacando uma mulher. E tem a seguinte frase: isso acontece diariamente na Europa por causa dos imigrantes. Mas ao dar uma busca na foto, dá pra ver que isso na verdade aconteceu no Brasil 3 anos atrás. Então o site está espalhando fake news. Eles não precisam de fatos, eles só precisam de emoções básicas, tipo, se não votarem no Fidesz, é isso que vai acontecer aqui na Hungria. E muitos dos artigos que eles publicam são anônimos, então, na verdade, a gente não pode fazer nada para impedir isso e as autoridades daqui não dão a mínima para isso. Esta é a foto que o UKIP usou na campanha do Brexit no Reino Unido de imigrantes tentando entrar na Europa. E é a mesma foto que o Fidesz usa agora com um sinal de pare bem grande, com o mesmo objetivo: criar um medo contra os imigrantes. Aqui diz: parem, parem esse povo negro e árabe nas fronteiras. Hoje nós estamos num momento crucial da nossa história. Então nós podemos vencer essa eleição. Estamos com você! É isso aí! Muito bem! 6 semanas antes das eleições gerais, aconteceu uma eleição numa cidade que era bastante controlada pelo partido governista. E eles perderam. Foi um transtorno enorme. Foi como perder um Estado democrata para os republicanos. E eu não sei como isso vai terminar. Talvez a gente ainda tenha esperança. Quando eu falo com as pessoas, eu sempre ouço: eu não sei em quem eu vou votar, mas eu não quero votar no Fidesz. Então eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô animado, eu tô muito animado. Essa vai ser uma eleição emocionante.
Houve um recorde de comparecimento tanto em Budapeste como em várias cidades maiores. As filas para a votação são de vários quilômetros. Bom, ele luta pelo nosso país e faz todo o possível para melhorar a qualidade de vida na Hungria. A fortaleza da esquerda é e continuará sendo Budapeste. Agora a Europa Ocidental também vai descobrir que com toda essa gente que a gente deixou entrar, os terroristas acabaram entrando aqui também. Aqui estão os votos até o momento. Dá pra ver que o Fidesz está com 49,15%. Só o Viktor Orbán é capaz de se levantar pela nossa pátria, para que os imigrantes não entrem nunca aqui. Ganhamos! Estamos juntos! Estamos num momento em que o Orbán está com o máximo de poder. E foi ele que decidiu que não existe mentira grande o bastante, que não existem fake news ridículas o bastante para não serem veiculadas para o público. O Fidesz é uma máfia! O Fidesz é uma máfia! O Fidesz é uma máfia! 1, 2, Fidesz jamais! E ficou tudo pior, eu acho, com o Trump. O Viktor Orbán é um herói. Ele é um herói para os movimentos populistas nacionalistas de todo o mundo. E acho que o presidente Trump segue a mesma linha do que o Viktor Orbán está fazendo. Quando se cria uma atmosfera cheia de ódio, fica muito difícil de revertê-la. Este país está mais amargo, mais dividido e mais cheio de ódio hoje do que estava ontem. Eu só sei que em todo mundo os políticos estão controlando a mídia e usando a internet para provocar divisões e intolerância. As serpentes são venenosas em qualquer lugar. Os muçulmanos são assim. Terras polonesas só em mãos polonesas. Essa é a nossa meta nacionalista. Não queremos viver sob poder e ameaça do fundamentalismo islâmico. Logo, logo haverá uma guerra santa. Acha que o Islã está em guerra com o mundo? Acho que o Islã nos odeia. Nossas esperanças para uma coexistência pacífica e o futuro das nossas comunidades dependem da nossa vontade em levar essas ameaças a sério e, acima de tudo, da nossa vontade de pensar criticamente. Versão brasileira Vox Mundi.